Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Amém. Aleluias. Cutuque o irmão que está do seu lado aí. Seja bem-vindo, meu irmão. Diz a ele aí. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. É uma alegria te ver na casa do Pai. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Gostaria de convidar você. Aleluias. Amados, a carne está fraca hoje, mas o Espírito está mais vivo do que nunca. Mais vivo do que nunca. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje alguns irmãos vieram me abraçar um pouquinho mais forte. Eu falei, não abraça tão forte, não, senão quebra. Estamos no 13º ou 14º? Quarto? Finalizando o 14º dia de nosso jejum. Temos mais de 7 irmãos jejuando somente com água. Para a honra e glória do Senhor Jesus nessa igreja. Fora os outros irmãos que tiraram alimentos, refeições e muito mais. Mas pastor, não pode falar que está em jejum. Tudo depende do propósito do nosso coração. Os jovens, uau, obrigado pastor Beto. Pastor Beto perguntou ontem dos jovens. Tínhamos ontem 24 jovens no culto de jovens ontem. Vamos aplaudir o Senhor por isso? E o pastor Beto perguntou, quem aqui está jejuando junto conosco nesse propósito de 21 dias? E mais da metade levantou a sua mão, dizendo que estava entregando o seu jejum ao Senhor. Se o propósito do meu coração é falar para você, para mim aparecer, não valeu de nada o meu sacrifício ao Senhor. Mas se o propósito do meu coração é te falar, para te incentivar, valeu a pena. Como que Jesus deu-se saber do jejum de 40 dias que ele fez no deserto? Como que os apóstolos, os discípulos ficaram sabendo do jejum que ele fez, sendo que ele estava sozinho no deserto? Ele contou para que incentivasse a eles a jejuarem também. Amém? Glória a Deus. Aleluias. No sábado passado, o Senhor nos deu uma palavra a respeito que tudo o que fizéssemos, tudo o que fazemos, aliás, devemos fazer para a glória de Deus. Desde os mínimos detalhes. Quer seja comendo, quer seja bebendo, quer seja nas mais diversas situações, quer seja tratando a esposa ou tratando o esposo. Essa semana eu estava dirigindo, nós estávamos indo no caminho para casa. De repente eu fiz uma leve barbeiragem no trânsito. E a minha esposa pegou e falou assim para mim, amor, você fez isso para a glória de Deus? O que você está fazendo é para a glória de Deus? Toma. É assim que nós precisamos viver. Eu ensino ela, eu ajudo ela nas coisas que ela não percebe, e ela me ajuda nas coisas que eu não percebo. Foi algo imperceptível que eu fiz no trânsito. Somente cortar um carro assim. Só que foi errado. Um mínimo detalhe que faz toda a diferença. Imagina se eu não tivesse ela. Eu tenho o Espírito Santo de Deus para me convencer, mas eu também tenho a minha esposa para me alertar. Como a maioria de nós temos esposo e a esposa para nos alertar das coisas que nós não estamos enxergando. O homem ele enxerga assim, a mulher ela enxerga assim. Ela enxerga totalmente. Amém? Glória a Deus. E refletindo na palavra que o Senhor nos deu no sábado passado, o Senhor me trouxe uma palavra hoje, onde várias pessoas indagaram no seu coração na semana passada, mas você não passa pelo que eu passo. E o Espírito me trouxe uma palavra a respeito disso. Ninguém me falou isso, amém? Mas o Espírito Santo de Deus me falou que você não passa o que eu passo, você não vive o que eu vivo. E nós vamos entrar numa palavra que vai ter muitas respostas para o meu e para o seu coração nessa noite. Que está, só uma leve introdução, em 1 Samuel capítulo 16, a partir do versículo 1. Aleluias. Aleluias. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul?
havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Encha um chifre de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois, ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, e dize: vim sacrificar para o Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: é de paz a tua vinda? E disse ele: é de paz, eu vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Aleluias. Pode deixar na tela, filha. O Senhor já havia rejeitado a Saul como rei, por causa de um detalhe, que Saul fez algo que ele não estava habilitado pelo Senhor para fazer. E então o Senhor rejeita Saul. Nesse meio tempo, o Senhor vai e diz ao profeta Samuel: sai da sua casa e vai até a casa de Jessé, porque lá você ungirá um rei a quem eu tenho escolhido. Eu quero te fazer uma pergunta agora. Quando Samuel chega na casa de Jessé, ele encontrou ali Jessé, sua esposa, e 7 filhos. E Davi não estava ali na casa de Jessé. Davi estava apacentando as ovelhas de seu pai. Imaginem só, Deus precisava de um rei para Israel. Nós sabemos que naquela época um rei, ele deveria ter nas suas mais diversas habilidades, ser um exímio guerreiro, ser excelente em armas, saber realmente ser um guerreiro para conduzir um exército. Porque tamanho eram as batalhas que eles enfrentavam todos os dias. E Davi, ele precisava terminar de conquistar a terra prometida para o Senhor. Tanto é que uma das últimas foi Jerusalém. Uma das. E o interessante é que o Senhor enviou Davi para um exército para treinar como lidar com armas. Ele preparou um rei lidando com armas? Não. Ele resolveu preparar um homem segundo o seu coração, apacentando ovelhas. Diga assim: os planos de Deus para o homem são loucos. Diga para o seu irmão: os planos de Deus para a sua vida parecem loucura, mas são sábios para você. Maiores são os seus pensamentos do que maiores são os pensamentos de Deus do que os seus pensamentos. Diga assim para você mesmo: maiores são os pensamentos de Deus do que os meus próprios pensamentos. Enquanto Davi estava cuidando das ovelhas, apacentando as ovelhas, ele vai e aprende a tocar harpa para adorar ao Senhor em meio ao campo. Eu fico imaginando Davi nas horas vagas ali, treinando e dedilhando a harpa para adorar ao Senhor em meio ao campo. Quem aqui já orou no meio do campo ou no monte? É maravilhoso poder orar e adorar ao Senhor no meio de um campo, no meio do nada, aonde é só você, as estrelas e o Senhor ali. É tremendo isso. E Davi adorava ao Senhor ali em meio ao rebanho, cuidando do rebanho do seu pai. E de repente vinha um animal para matar a ovelha, para roubar a ovelha do rebanho de seu pai. E de repente ele pegava uma pedra e matava o animal. E o animal saía correndo quando não morria. Às vezes ele usava uma pedra somente para afugentar o animal. Eu fico imaginando no meio do campo selvagem, quantos animais não vinham para devorar ou roubar as ovelhas do rebanho. Porque antigamente não era nos dias de hoje, como agora são cercados todas as fazendas. Naquele tempo era totalmente aberto. Você podia levar o seu rebanho para um pasto onde não havia nenhum dono, no meio das montanhas.
e de repente vinha o leão para roubar uma ovelha. E a palavra do Senhor diz que Davi ele estava acostumado a pegar o leão pelas barbas e matar o leão. Você já imaginou uma cena dessa? Lá em meio, apacentando as ovelhas. De repente, depois de matar o leão, vinha o urso e de repente ele matava o urso também. Está na palavra de Deus. Ou seja, ele não desperdiçou nenhuma oportunidade que Deus deu para ele ali apacentando as ovelhas numa simples tarefa. Às vezes você pode estar limpando uma casa, às vezes você pode estar fazendo uma entrega, às vezes você pode estar no hospital, às vezes você pode estar na escola, nas mais diversas áreas da sua vida. Saiba aproveitar as oportunidades que o Senhor te coloca, porque Ele te colocou lá por um propósito. Nada no Senhor é em vão. Enquanto Israel precisava de um homem, um rei segundo o coração de Deus, Deus precisava de um homem que estava apto para preencher essa vaga. Porém, imagine se Davi não se preparasse durante aquele tempo. Imagine se ele desprezasse a função que Deus havia dado para ele, que o seu pai havia dado para ele, que Jessé havia dado para ele, que era tão simplesmente de apacentar as ovelhas. Às vezes você está lá na sua casa cuidando dos seus filhos. Mas o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Somente cuidando dos meus filhos nessa terra. Às vezes é um tempo que o Senhor preparou para ti, para que você cuide de um rei para o Senhor. Às vezes é tempo. Às vezes aquela pessoa que cruza no seu caminho. Falava isso hoje com o irmão. Às vezes aquela pessoa que cruza no seu caminho é a pessoa que pode ganhar uma nação para o Senhor Jesus, através da sua vida. E você vai colher o galardão em Deus com a vida daquela pessoa. Eu fico imaginando duas portuguesas que falaram do evangelho para mim e para minha esposa lá na América, nos Estados Unidos. Nunca mais nós vimos elas. Perdemos contato. Mas tudo que nós fizermos, elas vão receber nos céus também. Porque elas falaram de Jesus para nós. E tudo que você fizer para o Senhor, você vai receber o galardão nos céus. Eu fico imaginando Davi aproveitando todas as oportunidades ali no campo. Pense agora, você tem aproveitado as oportunidades que o Senhor tem te dado? Vamos prosseguir para a gente chegar aonde nós precisamos chegar. De repente, Samuel está na casa de Jessé. Depois você pode ler ali 1 Samuel capítulo 16, 17, 18 em seguida, para a gente ganhar tempo, para chegar onde eu preciso chegar. E de repente passam-se os 7 filhos diante de Samuel. E Samuel pensa, é esse é guerreiro, esse é alto, esse é forte. E o Senhor diz, eu não vejo a aparência externa, eu vejo o coração. Diga assim para você mesmo, o Senhor vê o meu coração. Por isso que eu posso te enganar das mais diversas formas, mas eu não posso enganar ao Senhor. Você pode enganar quem você quiser, mas ao Senhor ninguém engana. Ao Senhor ninguém engana. Passou-se os 7 filhos e acabaram-se os filhos ali no conhecimento de Samuel. E Samuel pergunta, mas são esses os teus filhos? E Jessé diz, ei, tem um mocinho que está lá no campo, apacentando as ovelhas. Imaginem só o filho esquecido, o filho desprezado, o filho que era abandonado pelo próprio pai, pela própria mãe, abandonado pelos seus irmãos. Ele tinha tudo para ter um espírito de orfandade na vida dele. Ele tinha tudo para ser o coitadinho da família. Ele tinha tudo para ser, entre aspas, o esquecido pelos irmãos. Mas não, enquanto ele estava sendo desprezado pela família, ele estava crescendo em Deus, no campo, aproveitando todas as oportunidades que aquela situação lhe deu. Por isso que nós não podemos desprezar nenhuma oportunidade que o Senhor nos dá. Quando nós chegamos na América, eu fui trabalhar na construção, no início. Chegando lá, eu fui trabalhar com um grupo de mexicanos e equatorianos. E eles não falavam uma palavra em português, e eu falei, eu vou ensinar esse povo a falar português. Pensei comigo. E eles não queriam saber de falar português. De repente eu pensei, eu estou sendo muito tolo, porque eu tenho que aprender a língua deles. 6 meses eu trabalhei com aqueles homens, em 6 meses eu estava falando espanhol. Daqui a pouco nós vamos ter a Viva na Espanha.
nós vamos precisar falar espanhol. Por isso que nós não podemos perder nenhuma oportunidade no Senhor. Nenhuma. E Davi manda. Obrigado, amor. E Samuel manda chamar Davi, que estava no campo. E ele vem. E Samuel deita o óleo na cabeça de Davi. E o unge rei de todo Israel. Imaginem só, tudo o que ele passou lá no campo se resumiu a ser ungido pelo profeta de Deus como rei de toda uma nação. E o que mudou na vida dele após ser ungido rei? Pergunte para você mesmo, mudou alguma coisa? Não mudou nada. Ele continuou ainda apacentando as ovelhas de seu pai. Mas em tudo que Deus faz, Deus tem um propósito. E Saul já tendo sido rejeitado por Deus, o Espírito de Deus se afastou de Saul, e o Espírito das trevas, o Espírito do inimigo, se apostou de Saul. E ele vinha atormentar a vida do rei Saul. E a palavra de Deus diz que Saul ele começou a procurar por alguém que tocava harpa. Eu fico imaginando se lá no campo Davi não tivesse aproveitado a oportunidade para aprender a tocar harpa. Quais são as oportunidades que o Senhor está te dando e você está deixando escapar pelos vãos dos seus dedos, pelo seu próprio querer? Quais são? E a palavra do Senhor diz que começou uma guerra entre Israel e os filisteus. Imaginem só, no vale, Israel de um lado, os filisteus de outro. De repente se levantou um gigante no meio dos filisteus, e a palavra do Senhor diz que aquele gigante afrontava o exército do Deus vivo, e não havia nenhum soldado, nem mesmo o rei, que era capaz de derrotar aquele soldado, o gigante Golias. E de repente, Davi lá, apacentando suas ovelhas, vem ter com seu pai na sua casa, e o seu pai diz a ele: ei, vai lá no acampamento de Israel, leve comida para os seus filhos, para os seus irmãos, e me traga notícias deles. O que um coração obediente de um filho para com um pai, que honra o seu pai, não faz? Davi já havia sido ungido rei, porém, ele continuou dentro da casa do seu pai, nada mudou na vida dele. Ele poderia muito ter dito ao seu pai: não, eu não vou não. Eu não sou um office boy para levar comida para os meus irmãos e trazer notícia deles para você. Mas Davi, com todo o seu coração, obediente ao seu pai, que honrava o seu pai e a sua mãe, ele vai, toma aquela comida. Davi foi o primeiro Uber Eats da história. Ele foi o primeiro Uber Eats da história. E ele vai, pega aquela comida e leva para os seus irmãos, e leva queijos ainda para o capitão de 1000 soldados de Israel. Eu estou adiantando aqui para a gente chegar. Não, de Israel. Não fale, eu não estou podendo nem falar em comida, meus irmãos. Você vai me dar sua dor. É sério. Tá tenso. Aleluia. E chegando lá, Davi vê como estão os seus irmãos. E ele vai e pergunta: mas o que está acontecendo aqui? Alguém fala para ele que um gigante estava afrontando o exército do Senhor, o exército de Israel. E de repente Davi vai e começa a perguntar: o que o rei vai dar para aquele que derrotar aquele gigante? Ele pergunta para um, pergunta para 2, 3, 4, 5, e de repente todos falam a mesma coisa, que o Senhor daria determinados galadores, determinadas coisas para quem derrotasse o gigante. E alguém vai e diz a Saul que alguém estava perguntando por isso, e levam Davi à presença do rei. E nisso falam também que Davi tocava harpa, e Saul escolhe Davi para tocar harpa para afastar o espírito demoníaco que estava sobre a vida dele. Imagine só o dom que Deus deu para Davi,
se ele não tivesse aproveitado para aprender lá apacentando as ovelhas, ele não tinha derrotado, ele não tinha tocado para o rei. Foi a oportunidade que Deus precisava para colocar ele na presença do rei. E o rei adotou, entre aspas, Davi como se fosse um filho. E começou a ensinar a Davi determinadas situações para a guerra. Começou a prepará-lo. Imagina só, Deus colocou Davi dentro da casa, entre aspas, do inimigo dele, para que o rei Saul, através do seu exército, ensinasse a Davi posteriormente. E nesse meio tempo, Davi pergunta: mas quem é esse, pergunta para o rei Saul, quem é esse gigante para afrontar o exército do Deus vivo? E Davi se dispõe a lutar com o gigante. E ele vai em direção à guerra, em direção a Golias. A palavra do Senhor conta que ele pega uma pedra. Imagine só aquelas pedras que ele jogava para afugentar os animais que vinham matar as ovelhas. Se ele não tivesse aproveitado a oportunidade para jogar pedra. Não é jogar pedra igual no Brasil, que a gente quebrava a vidraça dos vizinhos. Para quem fazia isso quando era criança? Ninguém fazia isso, né? Todo mundo era educadinho. Ninguém. Imaginem só se ele não tivesse aproveitado a oportunidade para afugentar os animais que vinham atacar as ovelhas de seu pai. E o interessante é que ele cuidava daquelas ovelhas para o seu pai, mas cuidava como se fosse para Deus. Ele cuidava como se fosse para o Senhor nas ovelhas e fazia tudo com excelência. E Davi disse para Saul: eu estou acostumado a matar leão, eu estou acostumado a matar urso. Quem é esse gigante para afrontar o exército do Deus vivo? Você está acostumado a matar leão? Quem aqui está acostumado a matar leão? Glória a Deus, aleluias. Quem aqui está acostumado a matar urso? Glória a Deus. Quem aqui está acostumado a matar gigantes? Glória a Deus, aleluias. É para isso que eu e você fomos chamados também. E a palavra do Senhor diz que Davi vai e pega uma pedra e acerta com a sua funda bem na fonte do gigante, bem na testa dele. E o gigante cai. Davi pega a espada e corta o pescoço de Golias. E todo Israel fica livre de servir ao exército filisteu. Porque se Davi perdesse a batalha, Israel ia ter que servir ao povo filisteu. Através da atitude de um homem que soube aproveitar as oportunidades, que não temeu a nada, mesmo sozinho em meio ao campo, mesmo sozinho na Inglaterra, mesmo trabalhando no meio da chuva, do frio, do vento, não temeu a nada, porque ele sabia que Deus tinha um propósito lá no meio do campo, na vida dele. Diga assim: mas os meus pensamentos não são os mesmos pensamentos de Deus, porque maiores são os pensamentos do Senhor do que o meu pensamento. O interessante é que chegamos ao ponto que nós precisávamos chegar. O ser humano, ele não está acostumado. Preste bem atenção a partir de agora. O homem e a mulher não estão acostumados a lidar com o pouco. Nós temos dificuldade a lidar com tudo o que se chama pouco. E tudo o que se chama pequeno demais. Nós acostumamos a desprezar tudo aquilo que é pequeno. Mas à medida que o Senhor usa, preste bem atenção, à medida que o Senhor usa, é o pouco. Essa é a medida de Deus, esse é o padrão de Deus, é o pouco. Porque se eu e você formos fiéis no pouco, nas mais diversas áreas da nossa vida, no muito Ele acrescenta. Pense aí com você. Nós queremos ganhar milhões, mas para que o Senhor entregue milhões na sua mão,
você vai ter que aprender a administrar 1000. Porque muitas vezes Deus solta 1000 na mão de alguém, e esse alguém sai gastando de qualquer forma. Muitas vezes o Senhor solta 2000 na mão de muitas pessoas, e essas pessoas saem gastando de qualquer forma. O crente, ele precisa ser um exímio administrador. Porque se você não souber administrar o que o Senhor te dá, todas as coisas que eu tenho e que você tem, são dadas pelo Senhor. Mas pastor, aonde que está isso na palavra? Nós já vamos chegar lá, calma aí. Se eu e você não soubermos administrar o pouco que Ele nos dá, Ele não vai acrescentar mais. De forma alguma, jamais. Jamais. Mas pastor, eu só tenho 200 por semana. Aprenda a administrar os 200 que você tem. Seja fiel nos 200 que você tem, nos mínimos detalhes. E o Senhor vai começar vendo a fidelidade do seu coração. Eu não estou aqui só falando em dízimo e oferta, mas eu estou falando em tudo. Aquela roupa que você compra é desnecessária. Entrou uma peça de roupa no seu guarda-roupa, doa outra. Lá em casa a gente faz isso. Entrou uma camisa para mim, eu já tiro o outro do guarda-roupa. Quando compra? Em casa a gente não deixa nada sobrando. Absolutamente nada. Nada. Porque nós não somos um lago para reter as coisas. Nós somos um rio, onde as coisas têm que fluir através da nossa vida. O que o Senhor é? Aqui que a palavra de Deus fala que um rio corre do trono de Deus. O Senhor não tem um lago no trono dele, tem um rio que corre do trono dele. Assim somos eu e você também. Davi, ele soube lidar com o pouco que ele tinha, que era apacentar as ovelhas. Imagine se ele não desse valor no apacentar as ovelhas. Você já imaginou as mais diversas áreas e situações que envolvem somente apacentar as ovelhas? Envolve obedecer a um pai que beneficiava os outros 7 filhos e desprezava ele. E ele fazia com todo amor. Ele não deixava de fazer. Nem mesmo depois de ungido rei, antes dele ir para o palácio, antes dele sair para as guerras, ele não deixou de fazer. Porque quando ele foi visitar os irmãos, ainda estava apacentando as ovelhas de seu pai, a palavra conta. Ele continuava fazendo com excelência tudo que o Senhor colocou para ele fazer. Nada nasce grande. Um exemplo, qual a estatística de herdeiros que herdam heranças milionárias? Não vai longe. Uma família, 3 irmãos que herdaram 2 casas do pai que morreu. Qual é a primeira atitude daqueles 3 filhos? Vender a casa e dizimar o que o pai deixou. Ou seja, 10% no mínimo já vai para o advogado para fazer o inventário. No mínimo. Mais imposto, dividido em 3, não sobra praticamente nada para cada um. Ou seja, não souberam lidar com o que o pai deixou. Não souberam multiplicar o que o pai deixou. Agora imagine uma empresa muito grande. Imagine alguém que herdou uma cadeia de restaurantes. Ele não vai saber comprar determinadas coisas de fornecedor A, determinados produtos de fornecedor B, saber comprar a quantia certa, de repente vai começar a sobrar no estoque aqui, sobra no estoque ali, de repente todo o seu lucro está indo pelo estoque afora. Assim somos eu e você com as coisas que nós compramos e fica desperdiçado lá na nossa casa. Fica lá parado sem uso. Às vezes você se pergunta, onde que está indo meu dinheiro? Às vezes está lá parado na sua casa. Com coisas supérfluas que você usa lá uma vez no ano. E não serve para nada. Um exemplo na palavra disso. Adão, ele nasceu homem. Mas qual que foi a primeira atitude de Adão depois? Quando foi tentado? Através da sua esposa, através da serpente? Caiu em tentação.
Porque ele não aprendeu a dar valor em todas as coisas. O último Adão, que é o Senhor Jesus, ele nasceu bebezinho. Foi crescendo e não houve pecado no Senhor. A excelência estava em todas as áreas do Senhor Jesus. E ele resolve se doar por amor a mim e a você. Ou seja, tudo que nasce grande a tendência é quebrar. Tudo que nasce pequeno, a tendência é crescer, se feito com excelência. Quem aqui tem um sonho de abrir uma empresa ou um negócio? Não precisa levantar a mão, mas eu sei que várias pessoas têm, muitas pessoas. Às vezes nós mesmos nos limitamos. Davi, ele não se limitou para matar o urso, não se limitou para matar o leão, não se limitou para matar o gigante filisteu, não se limitou para tocar a arca para Saul. Davi não se limitava a nada, porque ele tinha fé que o Senhor era com ele. Qual é o tamanho da tua fé? Que o Senhor está agindo em você e através de você. Muitas vezes nós mesmos somos os nossos limitadores. Nós tínhamos, numa fábrica que nós tínhamos no Brasil, 6 encarregados mais ou menos. E tinha um encarregado que, quando nós fazíamos reunião, ele sempre, eu não vou falar que ele ou ela, vou falar indefinido, ele sempre dava resposta negativa para tudo. Nós dizíamos entre eu e minha esposa que essa pessoa ela era do contra. Tudo que você fazia para beneficiar todo mundo e aumentar a produção, isso, aquilo, aquele outro, ele era do contra. Só que ela tinha uma qualidade, ela tinha uma coisa boa que ela tinha, a qualidade dela era perfeita. Ela sabia cuidar da qualidade de uma calça perfeitamente. Nós fazíamos alta costura. Todas as calças tinham que sair perfeitas da produção, sem defeito. Quando o Senhor te coloca um sonho no coração, qual é a primeira resposta que vem na sua mente? Eu não tenho dinheiro. Aquilo que te move é aquilo que te para. Imaginem só começar uma igreja com 2.000 libras. É esse o valor que nós precisávamos para começar Liverpool. Mas na sexta-feira nós tínhamos ali 600, 800, né, pastor Beto? E nós não deixamos o projeto de lado. Eu fui para pagar o aluguel para o pastor. Ele chegou e falou para mim: pastor, não precisa pagar hoje não, paga dia 30. Paga dia 30. Ou seja, aonde na Inglaterra que isso acontece? Não acontece. Nós precisávamos comprar alguns microfones, algumas coisas que eu falei para o Ícaro, nós só temos 1.000 libras para fazer isso, de orçamento para isso. Ele falou: pastor, não vai dar nem pro cheiro, não é verdade? Dá para comprar ali 3 microfones, alguma coisa assim, né, meu irmão? Mais ou menos, e cabos. Nós paramos por causa de microfone. O Ícaro foi lá. Falei: Ícaro, não temos dinheiro. Ícaro fui eu e Ícaro lá, ele deu um jeito no som. Fez uma gambiarra santa. E funcionou para o culto. Detalhe, só vamos gastar esse dinheiro com o som no próximo mês. Vai ser um valor maior, mas só vai ser no próximo mês. Imagina se nós tivéssemos parado por causa de dinheiro. E no sábado, na hora do culto, o Senhor proveu as 2.000 libras. Completou o resto que precisava. Ou seja, aquilo que te move é aquilo que te para. Quando o Senhor coloca um sonho no seu coração: vou começar uma empresa, vou começar um restaurante, eu já penso em mesa, cadeira, no lugar, vou precisar de 50.000 libras. Diga para o seu irmão que está do seu lado: comece pequeno. Porque do pequeno, o Senhor vai te fortalecendo, o Senhor vai te ensinando, o Senhor vai te dando estratégias. O Senhor vai fazendo você prosperar e de repente você já está com o restaurante totalmente montado. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Porém, diga assim para você mesmo: porém, é preciso ser fiel um pouco. Com excelência.
em todas as coisas, fazendo como se fosse para o Senhor, fazendo para Ele. A palavra do Senhor em Mateus, capítulo 25, 23, diz assim: e disse-lhe o seu Senhor: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. O muito do Senhor, lá na frente, passa pelo seu pouco de hoje. Cutuca o irmão que está do seu lado aí. O muito do Senhor passa pelo pouco que você tem hoje. E é do pouco que você tem hoje que o Senhor vai te colocar em lugares altos. Mas pastor, eu não tenho fé para isso. Mas pastor, a minha fé é muito pequena. Qual o tamanho de uma semente de mostarda? A Armandinha deu um quadro para nós. E naquele quadro tem uma semente de mostarda. 2 sementes, né, Armandinha? De mostarda. Ela é tão minúscula. Tão minúscula. E o Senhor disse: se a tua fé for minúscula do tamanho de um grão de mostarda, uma semente de mostarda, você vai dar ordem para o monte sair daqui, ele vai para lá. Quem aqui tem 10 anos de crente? Levante a sua mão. 15 anos? Levante a sua mão. 20 anos? Por que você não moveu a montanha ainda? Por que você não moveu a montanha ainda? Eu tenho 22 anos de crente, eu também não movi montanha ainda. Ainda. Quem sabe? Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Preste bem atenção. O teste do Senhor na sua vida passa pelo pouco que você tem na sua mão, passa pelo pouco que eu tenho na minha mão. Chacoalha bem forte o irmão que está do seu lado. Diga para ele: o teste do Senhor passa por isso que você tem na sua mão. O teste do Senhor passa pelo nosso pouco. E depois de aprovado, neste teste do pouco, Ele dobra o seu tamanho. De repente Ele quadruplica o seu tamanho. De repente Ele multiplica por 30, por 100. E você começa a ver a multiplicação do Senhor na sua vida. Não só na área financeira, mas em todas as áreas da sua vida. Quando o Senhor Jesus pregou e 5.000 homens estavam com fome logo após o seu sermão, os apóstolos e discípulos disseram para ele: Senhor, nós não temos nada além do que 5 pães e 2 peixinhos. O Senhor Jesus, qual foi a atitude dele? Muitas vezes os 5 pães e 2 peixinhos na minha mão e na sua mão é pouco, mas para o Senhor dá para alimentar uma multidão de mais de 10.000 pessoas, porque eram 5.000 homens, mais esposas e crianças. A minha e a sua fé passa pelo teste do pouco, em tudo na nossa vida. Em tudo, em todas as áreas, todas as áreas, todas as áreas. Qual foi a reação dos apóstolos, dos discípulos? Senhor, não vai dar, são somente 5 pães e 2 peixes. Não vai dar. E o Senhor Jesus somente agradeceu ao Pai e mandou que ele servisse. Simples
assim. Precisamos aprender a ser gratos também por tudo que o Senhor tem nos dado. A gratidão no meu e no seu coração move o coração de Deus. E a palavra diz que depois de alimentada toda a multidão, sobraram ainda 12 cestos cheios. E o Senhor manda recolher. Para que você veja que Ele se importa com tudo aquilo que você tem deixado de lado lá na sua casa. Tudo aquilo que você tem retido. Tudo aquilo que você tem desperdiçado. O Senhor mandou que guardasse. Porque Ele se importa. Porque Ele sabia que alguém ia precisar se alimentar daqueles 12 cestos que sobraram. A palavra do Senhor diz que em Romanos capítulo 10, 17, que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Aonde que nós ouvimos a palavra de Deus? Na casa do Senhor. Naturalmente. Toda palavra que sai deste púlpito e que sai da live são direcionamentos do Senhor para a vida de cada uma daquelas pessoas que congregam conosco. Mas quando você perde uma live, você perde um culto, você deixa de estar sendo direcionado pelo Senhor. Às vezes aquela palavra que você esperava para mudar a sua vida estava naquele culto que você não veio. Às vezes a palavra que o Senhor tinha para liberar na sua vida estava naquela live que você não assistiu. Talvez você não saiba, mas tem diversos irmãos aqui que têm sido tremendamente abençoados por palavras que têm saído deste púlpito, não só da minha vida, mas da minha vida, pastor Rodrigo, pastor Beto, pastor Rodrigo e demais irmãos que pregam neste lugar, até mesmo da vida do louvor. Porque são sentenças liberadas do trono de Deus, diretamente para a vida da igreja. Para finalizar, Mateus capítulo 25, versículo 14. Só para vermos na palavra que precisamos ser fiéis no pouco. Porque isso também é como um homem que o Senhor Jesus contando. Porque isso é também como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. O Senhor te dá segundo a capacidade que você tem de administrar. Ele não te entregará mais enquanto você não administrar bem o que Ele tem colocado na sua mão. Quer receber mais de Deus? Aprenda a administrar, ser fiel no pouco que Ele tem te dado, nas mais diversas áreas. Olha o segredo. E a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Nós somos um lago ou somos um rio, onde tudo deve fluir através da nossa vida? Tudo que o Senhor tem colocado nas suas mãos, tudo que o Senhor tem permitido você viver, é para que você venha multiplicar para Ele. E a palavra do Senhor continua dizendo, volta um pouquinho, filho, por favor. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e ganhou outros 5 talentos. Ou seja, ele dobrou o que o seu Senhor havia deixado para ele administrar. Da mesma sorte, o que recebera 2, ganhou também outros 2. Ou seja, ele administrou muito bem aqueles 2 e soube multiplicar, conquistar outros 2 talentos.
Mas o que recebera um foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, e eu quero fazer uma pergunta para você: você tem escondido o pouco que o Senhor tem te dado? O que você tem feito com o pouco que o Senhor tem te dado? Eu não estou falando aqui só de dinheiro, estou falando de tudo. Todas as situações da sua vida. O que você tem feito? Você tem escondido e guardado para você? Como aquele que recebeu um, escondeu aquele talento e enterrou? Ou você tem multiplicado os seus talentos e ganhado mais 2, aquele que tinha 2, ganhado mais 5, aquele que tinha 5? E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez as contas com ele. Um dia o Senhor Jesus vai voltar, seja nos céus, ou permitindo que eu e você morramos aqui na terra para Ele. E Ele vai cobrar todos os talentos que Ele colocou nas minhas mãos e nas suas mãos. Tudo será cobrado. Tudo. O que é que o profeta Samuel viu nos 7 filhos de Jessé? Ele olhou o exterior. E o Senhor disse: ei, não olhe o exterior, porque eu não olho como você olha, eu olho o coração. O Senhor Jesus vai vasculhar até mesmo o seu coração e os seus pensamentos que você viveu durante os 50, 60, 70, 80, 90 anos de sua vida, durante toda a sua vida, e você vai prestar contas diante dele. Tudo. Não vai passar nada em branco. Nada, meus irmãos, nada, nada, nada. Se alguém falou para você que você vai chegar lá e vai ser festa, primeiro você vai se apresentar diante do rei, e ele vai julgar a sua vida. Vai julgar o que você fez em terra, vai julgar as suas obras. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que eu ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse-lhe: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que eu ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Ou seja, aquele que tinha 5 talentos e multiplicou, aquele que tinha 2 talentos e multiplicou, o Senhor não quis fazer contas da quantidade de talentos que ele tinha, e sim que ele havia multiplicado para o seu Senhor, que ele havia aproveitado as oportunidades, como Davi aproveitou as oportunidades lá no campo, para que o nome do Senhor fosse glorificado quando ele fosse rei. Assim somos eu e você. Às vezes nós nos achamos esquecidos por Deus, muitas vezes, mas o Senhor está trabalhando em nós, lapidando o nosso diamante bruto para que nós estejamos prontos e aptos para o derramamento do vinho novo sobre a nossa vida. Eu fico imaginando se todos aqui têm o celular na mão, no bolso, não é verdade? Eu fico imaginando se Steve Jobs, na garagem da sua casa, não tivesse a curiosidade de começar a fazer um projeto de um telefone, aonde revolucionou a história de uma geração. Imagina se ele não soubesse aproveitar o pouco que ele tinha. Detalhe, diga assim, detalhe, ele era filho adotivo dos seus pais. Imagina se ele ficasse choramingando: ah, meu pai e minha mãe me abandonou, eu fui criado pelo meu pai e pela minha mãe adotiva. Ao invés de ficar murmurando e reclamando, ele foi aproveitar a oportunidade que Deus havia dado para ele no meio de uma família nova.
Ele estava sendo grato a Deus pela oportunidade que ele tinha. E ele começou a fazer o projeto de um iPhone. Ele começou a fazer o projeto da Apple. Imagina se ele não tivesse tido a oportunidade. Ou seja, ele começou a Apple logo de cara, construindo lá 1000 iPhones. Não, ele somente projetou, porque ele não sabia fazer um telefone. Mas ele usou a inteligência de projetar e chamou alguém que sabia fazer. Um engenheiro daqui, outro dali, de repente, pá! Fez a Apple. Imagina a minha vida e a sua vida hoje se não fosse através de um celular. Quantas facilidades eu e você temos através de um aparelho celular. Saiba aproveitar o pouco que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Ah, pastor, eu não sei falar inglês. Amados, semana passada uma pessoa falou comigo por mensagem e falou: meu inglês não é muito bom e tal. E ele vai e me manda um áudio falando de algo que ele havia feito, falando em inglês. E eu respondi para ele: meu irmão, detalhe, eu trabalhei com turismo em Portugal. Eu sei discernir os acentos, se é dos Estados Unidos, se é da Austrália, se é do Canadá, se é da Inglaterra. O Senhor me deu esse discernimento das línguas inglesas. E eu disse a ele: ei, você está entre os melhores ingleses, os melhores acentos que eu já vi falar aqui nessa terra, de brasileiros. E ele estava se diminuindo um pouco, achando que o inglês dele não era perfeito, mas é totalmente perfeito. Às vezes o pouco que você tem é muito para quem está procurando. Ah, mas eu tenho meu currículo perfeito, eu tenho profissão no Brasil. Não vou falar nome aqui. Eu tenho profissão no Brasil, mas o meu currículo é perfeito, mas me falta o inglês. Às vezes Deus tem uma empresa lá procurando por um profissional igual a você, que não vai nem se importar se o teu inglês é bom, se é ruim, ele só precisa do teu conhecimento, do teu know-how, da tua experiência. Ou seja, seja corajoso, seja forte, tenha bom ânimo e vai, lança-se no Senhor. Tenha fé, se a tua fé for do tamanho do grão de mostarda, você vai além em Deus. Não se limite, diga para o irmão que está do seu lado: não se limite, não seja um não para a sua vida. Não seja um não para a sua vida, você pode ir muito mais, você pode ir além. Você pode ir além. Davi sabia que Deus estava com ele, por isso ele não se limitava a nada. Não se limitava a nada. Você acha que eu tenho capacidade de estar pregando aqui em cima? Eu não tenho capacidade de estar pregando aqui em cima, mas eu somente me coloquei à disposição do Senhor para fazer. Só isso. Deus só precisa de um coração disposto a obedecer. É só isso que Ele precisa. Um coração que obedeça a sua voz. Saul, ele não obedeceu os comandos do Senhor. Por isso que muitas igrejas se perdem no meio do caminho, porque eles não ouvem a voz do seu Senhor, não ouvem a direção do Espírito Santo de Deus e fazem segundo o seu propósito. Esse é o nosso cuidado nessa igreja, de estar fazendo sempre o que o Senhor diz para que façamos. Nada além disso. Nada além disso. Para finalizar, continuando na palavra. Essa semana eu estou enjoando com água. Eu tomo um pouquinho de água, já me dá enjoo. Porque nós estamos jejuando só com água. E antes de subir no púlpito, eu falei para o Senhor: Senhor, por favor, não me deixe enjoar com água lá em cima do púlpito. Porque eu preciso tomar muita água. E até agora, para a honra e glória do Senhor, eu não enjoei. Porque eu precisava estar aqui em cima hoje para liberar essa palavra sobre a sua vida. Nós temos pastores aqui que pregam milhões de vezes melhor que eu, pastor Beto, pastor Rodrigo, diversos irmãos que pregam milhões de vezes melhor que eu, que poderiam simplesmente entregar uma palavra para a sua vida, mas o Senhor tinha uma palavra para liberar sobre a mim e sobre a sua vida nesta noite. Disse-lhe o Senhor, seu Senhor: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor.
Imagina só quando eu e você estivermos diante de Deus e Ele disser isso para mim, para você: servo bom e fiel, fostes fiel na vida que eu te coloquei, entra para o gozo do teu Senhor. A minha e a sua fidelidade vai nos dar acesso liberado ao Pai. A minha e a sua fidelidade nos mínimos detalhes vai nos garantir o acesso ao Pai. Vai nos garantir o acesso a Ele, a passar uma eternidade com Ele, reinando aqui nesta terra quando Ele vier reinar, nos 1000 anos, pelo menos. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas aonde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, com medo, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que eu ceifo onde eu não semeei e ajunto onde eu não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem os 10 talentos. Se você reter todas as situações que o Senhor tem permitido você viver, se você não multiplicar os seus dons, se você não multiplicar tudo que o Senhor tem te dado e reter, Ele vai vir, vai tomar o que pouco que você tem e vai dar para aquele que está multiplicando. Vai abençoar, vai presentear aquele que está multiplicando. Sou eu que estou dizendo ou é a palavra do Senhor? Diga para o irmão que está do seu lado: seja fiel no pouco, nos mínimos detalhes, porque no mais Ele vai acrescentar na sua vida. Porque a qualquer um que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Mas pastor, eu não tenho nada. 1900 e bolinha, 1990 alguma coisa, para finalizar. Minha esposa tem um primo, onde ele trabalhava numa multinacional, e ele foi despedido, foi mandado embora daquela empresa. E de repente ele se viu sozinho com a esposa e os filhos para alimentar, e ele sabia falar, a única coisa que ele sabia fazer era falar inglês. Então ele fez algumas apostilas e começou a vender de porta em porta apostilas para aprender, para ensinar a falar inglês. E o pai dele o ajudava, batendo de porta em porta no Brasil. De repente, de tanto vender apostila, ele vai e monta a primeira escola, depois a segunda, a terceira, a 50, a 100, a escola número 1000, a escola número 1500, e passam-se os anos. Ele vai e vende a escola por 1,4 bilhões de dólares. Ou seja, imagina se ele não tivesse tido a ousadia em Deus de começar a vender apostilas para falar inglês. Hoje ele é só dono da Topper, da Rainha, todos os Burger Kings do Brasil, todos os Pizza Huts do Brasil, todo o Mundo Verde, várias outras coisas que ele é dono do Brasil. É bilionário, vários bancos. Ou seja, começou vendendo apostila de porta em porta. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti.
em ti, pois tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Hoje é noite de pegar o pouco que eu e você temos e colocar diante do Senhor, para que o Senhor nos dê sabedoria, inteligência e discernimento, para que o Senhor abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos espirituais, para que possamos multiplicar os nossos talentos para Ele. Na pandemia, agora em Portugal, um casal de jovens de 20 e poucos anos começa a fazer algo na sua casa para vender de comer. Dois anos atrás, não tinha dinheiro para montar um restaurante, começa a fazer na casa algo de comer e começou a vender pela internet. O WhatsApp tocava aqui, tocava ali. 6 meses depois, montaram o primeiro restaurante. Tive lá agora o mês passado. Eles já estão no 3º restaurante, e no segmento deles é a mais conceituada de Lisboa. O pouco na mão do servo de Deus, quando feito com excelência, o Senhor vem e acrescenta ainda mais na sua vida. Não se limite a pensar com a sua matemática, porque a matemática de Deus não se explica. A matemática de Deus se crê. E nessa noite é noite de crer no impossível. É noite de crer no impossível. A palavra do Senhor diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 17, que o Senhor não nos deu um espírito de medo e covardia, mas um espírito de ousadia e amor. E com esse espírito eu vou te convidar a se levantar. Traga um visitante a semana que vem. Chacoalha ele aí e diz assim: traga um visitante a semana que vem. Amém? Glória a Deus. Coloque as suas mãos assim em posição de receber. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo, Senhor, cada um, Senhor, que está aqui, dos meus irmãos e irmãs, Senhor, com toda a sorte de bênçãos espirituais, naturais, que eles vivam os milagres, sinais e prodígios da tua parte nessa semana, Senhor, que eles tenham experiências sobrenaturais com o Senhor todos os dias dessa semana, Senhor, para a tua honra e a tua glória. Que o Senhor venha abençoá-los, Senhor, em todos os lugares, seja na casa, seja no trabalho, seja na escola e nas mais diversas áreas, Senhor. Que a bênção do Senhor siga cada um de nós aqui para se manifestar para a tua honra e a tua glória. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Ide em paz, e que o Senhor nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém? Silêncio por nós! Anjo de Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados às 19h30 e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.